Você abre Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, Juízes, depois vem o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Amém? Abriu de Gênesis, aí você vai folheando os livros, né? Aí vai vir Josué, depois Juízes, depois vem o livro de Ruth. Ajuda aqui os irmãos. E bom, você vai abrir Gênesis, aí vai folheando para frente, você acha rapidinho. Pode começar no primeiro livro de Gênesis, aí você vai passando os livros para frente. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Apenas o versículo 20, que nos traz assim: porém ela lhe dizia: não me chame Noemi, chama-me Mara, porque grande a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheio parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amém? Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Pai amado, estamos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra, Senhor. Peço que o Teu Espírito, ó Pai, nos revele aquilo que Tu quer falar conosco nessa noite, pois Tu conheces os corações de cada um que se encontra aqui, o que precisamos ouvir, Senhor. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, essa é uma história bastante conhecida da igreja, né? Que traz sobre Ruth, uma grande mulher, a qual Deus fez uma grande obra na vida dela. Mas o que eu quero trazer aqui com poucas palavras sobre Noemi, o momento que Noemi esteve vivendo. A história de Noemi conta que ela saiu com seu esposo, os seus filhos, saiu de um lugar e foi para outro, porque chegou a notícia que aonde ela habitava, em Belém, iria vir uma grande fome naquele lugar. E quando ela ouviu falar, junto com a sua família, que aquele lugar iria passar essa grande dificuldade, ela achou melhor, junto com a sua família, de sair daquele lugar. E assim eles fizeram. Mas a Bíblia traz que quando eles saíram e foram para outro local, achando que iria ser melhor, as coisas foram diferentes. No local que elas foram, que eles estavam, veio a morte. O seu esposo morreu, os seus filhos morreram. E agora, esse texto que nós vemos, Noemi, ela volta da onde ela nunca deveria ter saído. Nós vemos aqui, irmãos, que Noemi, ela junto com o seu esposo, ela teve uma escolha errada. É que muitas vezes acontece em nossas vidas. Às vezes a gente estamos passando alguma dificuldade e por não termos cuidado, tomamos algum caminho que não deveríamos. Em vez de enfrentar as dificuldades,
dificuldade até alcançarmos a vitória, nós queremos fugir dos problemas que surgem. Foi o que aconteceu com essa família. Eles poderiam ter continuado ali em Belém, que era a casa do pão, era onde o Senhor queria que eles permanecessem, mesmo que a fome iria vir sobre aquele lugar, mas Deus estaria com eles ali, não iriam deixar eles passar dificuldade. O que eu quero abrir um parênteses para as nossas vidas, irmãos, para a gente termos cuidado, mesmo nas dificuldades que possamos estar enfrentando. Se Deus está conosco naquele local, naquela luta, a vitória é garantida. Mas se nós sairmos sem a direção de Deus, a dificuldade, muitas vezes no começo aparece até ser bom. Quando nós fugimos do problema, achando que se eu for para essa escolha, esse caminho está bom. Mas se Deus não estiver na direção, as tragédias serão maiores do que aonde você pode estar vivendo a situação difícil. E a Bíblia traz, irmãos, que assim eles fizeram, saíram de Belém, foram para outro lugar, fugindo da vontade do Senhor. Mas o que eu quero aplicar nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração. Essa mulher fez a escolha errada, as consequências vieram, e agora? São coisas que acontecem em nossas vidas. Às vezes nós tomamos algumas escolhas para as nossas vidas que nos traz momentos difíceis, e agora? Há um ditado que fala: o leite derramado não tem mais o que fazer. Eles erraram de ter saído de Belém, e agora? Às vezes nós estamos passando algumas dificuldades em nossas vidas, porque fizemos algumas escolhas erradas, e agora? Estamos enfrentando a situação, o problema, a dificuldade, por escolhas erradas que tomamos, e agora? O que eu posso fazer? É o que o Senhor nesta noite, Ele quer que você entenda com essa história. Ela escolheu, tomou o caminho errado, uma escolha errada, mas agora ela volta para onde ela não deveria ter saído. É um recomeço, é querer não ficar na situação, no local onde causa apenas dor, mas querer um recomeço. O que Deus Ele quer falar para mim e para você nessa noite, eu não sei como você entrou aqui. Às vezes você pode ter tido uma escolha para a sua vida que lhe trouxe dor, lhe trouxe algumas decepções, e você tem: o que é que eu faço, Senhor? E o Senhor está dizendo: busque agora o que você fez, deixou de fazer, não tem como mais tirar, mas tem como recomeçar, e o recomeço é voltar para a posição que Deus quer que você esteja. Essa mulher ela volta maturada, ela volta para Belém, para sua terra, ela volta, e você vai ver que as pessoas olham no texto, ficam observando ela. Alguém que saiu, que tinha o esposo, que tinha os filhos, saiu e agora volta sem nada. Mas nós vemos, irmãos, o que acontece. Essa mulher, ela volta junto com a sua nora Ruth, e Deus começa um trabalhar especial na vida dessas duas mulheres. O que eu aprendo aqui, irmãos, que nunca é tarde para Deus começar uma nova história, para mudar as nossas histórias. Mesmo que as nossas escolhas foram erradas, foram sem a direção de Deus, nos trouxe dores, nos trouxe perca, pois foi o que aconteceu com essa mulher. A escolha errada trouxe para ela a dor da perca do marido, dos filhos, porém Deus começou a trabalhar na vida de
de Noemi e Ruth, Deus tinha algo projetado para ela lá em Belém que ela não sabia. E nós vemos que Deus trabalhou na vida dessa mulher e da sua nora Ruth, de tal forma, se você ver a história mais adiante, Deus faz com que Ruth, a sua nora, case com Boaz, um homem ali rico, um homem de Deus, a qual abençoou a Noemi. E Ruth dá um filho para Noemi. Noemi toma aquela criança nos braços e ela volta a sorrir, ela volta a estar feliz novamente. Você lê o texto que ela voltou amargurada. Quando alguém falou Noemi, não me chama de Noemi mais, me chama de Mara, porque as dores das escolhas erradas era grande na vida dela, mas ela não sabia que Deus estava projetando para ela a voltar a ser feliz de novo. O que eu quero que você entenda nessa noite, o que Deus quer transmitir para mim e para você, Deus sempre tem um novo caminho, uma nova história para as nossas vidas. Deus, Ele não quer que nós estejamos vivendo uma vida amargurada, de tristeza. Ele sempre tem algo projetado de bom para minha e para a sua vida. Não importa que o que você escolheu, o caminho que você escolheu, as decisões que você escolheu, trouxe para a sua vida tristeza e amargura. Deus tem um projeto novo para as nossas histórias. Eu creio, Deus. E Deus mostrou na vida desta mulher, que voltou amargurada, angustiada, abatida, com uma vida derrotada, mas ela teve uma atitude. Ela poderia ter ficado lá lamentando a morte do seu esposo, dos seus filhos, mas ela fez o que era. Ela fala: eu vou me levantar e eu vou voltar. Às vezes, irmão, você não sabe o que Deus tem para você, mas só a posição de você se levantar e ir para o ponto de recomeço da sua história com Deus, Ele começa a projetar algo novo. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Você pode ter entrado aqui dizendo assim: eu fiz uma escolha que me trouxe consequência difícil. Hoje eu estou passando algumas coisas em minha vida, de tristeza, de amargura, que eu não sei o que eu faço. É isso que você veio nessa noite falando com Deus. E Deus está falando para você, através da história dessa mulher: eu tenho um recomeço projetado para a sua vida. Não foi as escolhas erradas que você fez que trouxe tristeza para você, que vai tornar você viver uma vida triste, mas o Senhor está dizendo: levante e volte a começar de novo uma nova história onde Deus quer que você esteja, porque aí Ele vai trazer a alegria que você tanto tem buscado. Noemi, quando ela voltou, ela se moveu, ela tomou uma ação diante de Deus, mas ela não sabia que a sua nora, que não era do seu povo, Ruth, era uma moabita. O povo de Noemi não iria receber ela bem, a sua nora. Se você ver aqui, é linda a história, porque nós vemos aqui uma amizade verdadeira de duas mulheres, da sogra e da nora. Então, quando Ruth voltou ali, Noemi sabia que o seu povo iria olhar diferente para aquela jovem, porque aquela jovem era de outra nação, de outros costumes. Só que Deus olhava diferente. O que eu aprendo aqui também, irmãos, às vezes as pessoas podem olhar para você de uma forma, mas Deus está olhando de forma diferente, com um projeto novo para a sua história.
Enquanto o povo de Noemi olhava para Ruth, desprezando ela, Deus estava olhando e projetando para ela algo tremendo, que só quem conhece bem a história sabe. O que Deus fez com essa jovem. Então nos mostra o texto aqui que Deus estava projetando algo para a vida dessas duas mulheres, porém pela posição que Noemi tomou de querer recomeçar. Então nessa noite você está disposto a recomeçar com o Senhor, por uma nova história, de você olhar para a sua vida, das tristezas, das amarguras, pelas escolhas que você fez, que não tem como apagar, mas tem como recomeçar. Olha aí. E para recomeçar é se colocar na posição onde Deus quer. Noemi, ela se levanta e fala: vou voltar para Belém, da onde eu não deveria ter saído. Saí cheia, estou voltando vazia, mas voltou. Às vezes você entrou aqui vazio, voltou vazio, mas o Senhor tem algo para te encher nessa noite. Amém, Jesus, eu creio. As bênçãos deles estão direcionadas à sua vida nessa noite. E a Bíblia traz que Noemi passa um processo, não vou alongar na história, eu sei que muito já leu essa história, de peleja com a sua nora Ruth, mas chega um dia que Ruth casa. Vou colocar aqui com as minhas palavras para você entender. Com o homem, o fazendeiro do local, um grande homem abençoado, um homem de Deus. Ruth tem um filho, entrega nos braços de Noemi. Noemi agora está leve, dando risada. Noemi agora está feliz. Você lê o texto que ela voltou amargurada, ela voltou derrotada, ela voltou fracassada, mas agora ela está com alegria no seu coração. Porque Deus, Ele é fiel na vida daquele que reconhece que fez a escolha errada, mas também reconhece, se levanta e volta na posição que Deus queria que nunca tivesse ter saído. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele trabalha a favor para que o que hoje você esteja vivendo de tristeza e amargura, amanhã se torne de bênção e prosperidade na sua vida. Então que nessa noite entenda, não importa a escolha que você fez errada, importante é você levantar e voltar para a posição que Deus quer, para que Ele transforme a sua vida de derrota em uma vida de bênção. A vida de amargura, de decepção, porque muitas vezes, irmãos, a gente fazemos escolhas erradas. Observe bem essa história. Noemi, ela foi junto com seu esposo, mas você não vê nenhum momento ela dizer: eu passei isso porque o meu esposo quis sair. Não. Eu saí de Belém porque os meus filhos pressionaram. Não. O primeiro segredo, irmãos, para Deus trabalhar em nossas vidas é nós reconhecer que foi eu que preciso me levantar, eu que preciso voltar, eu que não deveria ter saído. Às vezes nós procuramos culpado pelas nossas escolhas erradas. Os nossos fracassos foi por causa de A e de B. Não. O primeiro passo é levantar: Senhor, foi eu que errei, foi eu que pequei, mas eu me levanto novamente, Senhor, para começar uma nova caminhada contigo, uma nova história contigo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso
Quando eu comecei o culto aqui, Deus me fez lembrar e Deus falou: fala isso. Sei que alguns já ouviram, mas tem alguém que precisa ouvir isso nessa noite. Escute bem. Quando eu aceitei Jesus junto com a minha esposa, nós casamos. Quando nós casamos, irmãos, nós não tínhamos nada. Nada. Uma TV, eu tinha uma TV e uma cômoda. Ela tinha uma cama e uma TV e uma geladeira pequena. E nós casamos. Com 6 meses a gente aceitou Jesus. E fomos orar. E começamos a caminhar com Cristo. Escute bem. E eu vi as pessoas na igreja contando as suas bênçãos. E nós morávamos em 2 cômodos, minha irmã aqui em cima da casa da minha irmã. Meu salário, o salário da minha esposa, ela trabalhava de doméstica. Eu trabalhava numa empresa, salário também pouco. Não dava nem 2 salários mínimos. Era um salário quase 2, mas não chegava a 2. Expectativa nenhuma para ter nada. E eu vi os irmãos contando bênção, e eu falava: Senhor, por que não acontece comigo? Aí nós fizemos uma campanha, eu e a minha esposa. Anotamos 7 pedidos. E nesses 7 pedidos nós pedimos a nossa casa. E o último pedido eu lembro como hoje. Eu falei: Senhor, o último eu quero um carro para estar fazendo a tua obra. E fizemos a campanha. Deus levantou alguém e falou: vou eu dar. Porém, primeiro vou provar vocês. Estão dispostos? E Deus assim fez. Falo para os irmãos, me fez lembrar hoje, por isso que a gente vê o número 7 é um número profético. Com 7 anos de luta, Deus nos deu a nossa casa. 7 anos que nós estávamos casados, conseguimos a nossa casa. Temos a nossa casa, temos o nosso lar, temos o carro, tudo pago. Grato a honra e glória ao Senhor. O que eu quero que você entenda nessa noite, eu não sou diferente de você que está aqui nessa noite. É para alguém que Deus mandou eu falar nessa noite. Preste bem atenção. Deus ainda é o Deus que surpreende. Quem se coloca na posição. Não foi fácil. Muitas vezes a gente pensou em desistir dos propósitos. Mas Deus falou: vou eu dar, e Ele cumpriu. Os 7 pedidos que nós fizemos, Deus, Ele nos deu. Só que primeiro Ele falou assim: vou eu provar vocês 2. Se vocês vão aprovar, fomos aprovados, graças ao Espírito de Deus que nos deu força. O que Deus Ele tem para fazer na sua vida é muito maior do que Ele tem feito na nossa. Mas Ele está dizendo nesta noite: não adianta ficar se lamentando pelos fracassos, mas se levante e se coloque na posição, porque você na posição você vai ver que o ambiente de tristeza, de amargura, Deus trará vitória. Se você sonha em ter a sua casa, porque eu dizia: Senhor, eu não quero um dia partir dessa vida e ver os meus filhos na casa dos outros. Senhor, eu quero, Pai. Tu sabe, eu não almejo fama, eu não almejo nada, mas eu quero, Senhor, um dia eu poder morrer e saber que os meus filhos tenham onde ficar. Era isso minha oração.
E eu sei que você pode estar dizendo isso para o Senhor por esse dia. Senhor, eu quero, Senhor, ter um lugar. Eu quero te dizer essa noite, Deus continua sendo o mesmo Deus que fez na nossa vida e Ele quer fazer na sua. Ah, mas eu pago aluguel, aí eu tenho... Deus é Deus do impossível. Ele fez coisas, irmãos, que hoje eu olho para a minha casa e falo, como? É Ele. Eu não tenho, irmãos, como dizer assim, pelo que a gente ganhava, recebia, olha, eu olho, eu sei claramente que tudo foi Deus. Sabe por quê? Porque foi de forma de Deus abençoar, de o gás não acabar, disso não. Por quê? Você abrir, multiplicar, render um pouco. Glória a Deus. É o que Deus quer para você nessa noite. Mudar a sua história de fracasso, de amargura, por uma história de vitória e de conquista. Se levante esta noite. Faça como Noemi. Senhor, estou eu voltando a ficar no local que o Senhor quer. Agora, Senhor, faz o que o Senhor tem preparado para mim. E o Senhor fez na vida dela. É o que Deus está dizendo. Se coloca na posição que você não sabe o que eu tenho de grande para fazer na sua vida. Aquilo que é impossível para chegar na sua vida é o que Deus tem projetado para você que está aqui nessa noite, ouvindo esta palavra. Se você crer e se levantar, fazer como essa mulher, não achar culpado do seu fracasso, mas se levantar e dizer, Senhor, não importa o que passou, o que importa é o que o Senhor tem para a minha história. Eis-me aqui, e você verá aonde Deus fazer coisas grandes, porque Ele é fiel. Amém? Quem entendeu a palavra, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quero fazer uma oração antes de orarmos pelo terra. Você crê nessa noite que Deus tem uma nova história para você? Quem crê aqui?